A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Pastor Ronaldo Camilo. Estamos aqui para mais uma aula do CFO, curso de formação de obreiros. Estamos aí estudando as epístolas, já passamos pelas paulinas e agora estamos aí nas epístolas gerais. E hoje nós vamos estar falando sobre Tiago, né? É a epístola escrita pelo apóstolo Tiago, tá bom? Quero pedir aos irmãos aí que ainda não compartilharam o nosso vídeo, a nossa aula, pode estar compartilhando, nos ajudando, inscrevendo lá no canal, clicando, dando seu joinha, enfim, ajudando a gente a estar propagando aí um número de inscritos aí, e a gente vai estar sempre colocando conteúdos, mesmo após o curso aqui do CFO, há uma intenção de fazermos um outro trabalho para que os irmãos possam continuar acompanhando aqui o material que nós estaremos disponibilizando aí para os irmãos, tá bom? Sempre voltado à obra de Deus e dependendo como for também, algumas técnicas aí de fazer arte, enfim, para que os irmãos possam estar aproveitando, ok? Vamos à aula então, meu querido. Tiago é a epístola de hoje. Introdução. A epístola universal do Tiago difere das demais que discorrem sobre, no caso, as doutrinas e teorias teológicas, tá? Desafia os leitores a vivenciarem sabiamente e biblicamente o ensino de Cristo. Ela é uma epístola de conselhos práticos para uma vida bem-sucedida, no caso aí de acordo com a palavra de Deus. Então ela vai diferenciar um pouquinho aí das demais na questão doutrinária, nas teorias teológicas, tá? Porque ela vem desafiar, o propósito dela é desafiar o leitor a estar vivenciando a prática do Evangelho, os ensinos de Cristo. Então ela é uma epístola de conselhos práticos para uma vida bem-sucedida de acordo com a palavra de Deus. Tá? A espiritualidade superficial é a ausência da integridade, a fala de perseverança e suficiência da compaixão para com o próximo são caráteres aí que vão permear o caminho de muitos crentes nos dias modernos, tá? Então é uma epístola. Eu costumo dizer que essa epístola ela é muita a palavra do Senhor ela é nova, né? Ela é para os dias de hoje. Ela não é ultrapassada. Ela se renova. Ela está a cada dia atual, né? Mas a carta de Tiago em particular eu gosto muito porque ela fala muito aos nossos dias aí no comportamento como cristão, tá? Então o estudo dessa epístola é relevante para os nossos dias, pois contempla a oportunidade de estarmos aperfeiçoando o nosso relacionamento com Deus e também com o próximo, tá? Levando-nos a compreender que a fé sem as obras ela é morta. A fé sem as obras ela é morta. A autoria da epístola. Há 5 nomes chamados de Tiago no Novo Testamento, tá? Nós temos 5 Tiagos dentro do Novo Testamento. Vamos falar aí sobre eles aí. O primeiro Tiago que nós temos é o pai de Judas, não Iscariotes, como lemos lá em Lucas 16, Lucas 6 e 16. Depois nós vamos ter o segundo, é o discípulo, filho de Alfeu, tá? Em Mateus 10 e 3. Esse Tiago é irmão de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9 e Marcos 2 e 14. Temos ainda um terceiro Tiago, que o terceiro Tiago é o chamado Tiago Menor, tá? Em Marcos 15 e 40. E ainda temos o quarto Tiago, que é irmão de João e filho de Zebedeu, tá? Em Mateus 10 e 2. Este foi morto no início dos anos 40, aí, como lemos em Atos capítulo 12 e versículo 2. E ainda temos o quinto Tiago, né? Esse quinto Tiago é o chamado irmão do Senhor, está lá em Gálatas 1 e 19. Jesus possuía um irmão com este nome, como lemos em Mateus 13, 55. Tiago não era, ele não cria em Jesus antes da crucificação, tá? Tá em João 7, 5, ele não cria nesse Cristo antes da crucificação. E é possível que a sua conversão tenha se dado após a ressurreição de Cristo, quando este lhe apareceu lá em 1 Coríntios 15, 7. Então juntou-se então os discípulos, né, aos discípulos, está em Atos 1, 14, tornando-se apóstolo, Gálatas 1 e 19, e é uma das colunas da igreja de Jerusalém também, está em Gálatas 2 e 9. Tá? Então ele se juntou aos discípulos, tornou-se apóstolo e tornou-se também uma das colunas da igreja de Jerusalém. E é possível que ele tenha só se convertido após
a ressurreição de Cristo. E o próprio Cristo apareceu a ele. Tá? A sua liderança obteve grande destaque, conforme se observa em Atos, né, no capítulo 12, no capítulo 15 e também em Gálatas 2. Tiago veio a ser chamado o justo, por sua integridade e joelho de camelo, devido às marcas que possui em virtude das constante oração. Né? Então ele era chamado de justo e também de joelho de camelo, justo pela sua integridade e joelho de camelo porque era um homem de oração. Paulo viu Tiago em sua última viagem em Jerusalém, está lá registrado em Atos capítulo 21 e versículo 18. Tá? A autoria da epístola, Tiago foi apedrejado em 62, né? Continuando a autoria da epístola, embora amado pelo povo, Tiago era odiado pelos aristocratas, pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Tá? O povo amava Tiago, né, porque ele era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade, né? E por isso que ele foi apedrejado no ano 62 lá pelo Sinédrio. O sumo sacerdote Ananos levou Tiago ao Sinédrio, sendo que ele condenado e apedrejado, sobretudo pelas posições severas que Tiago tomara contra a aristocracia abastada que explorava os pobres, o qual Ananos pertencia. Então, Tiago ele confrontava, ele demonstrava as suas posições severas aí contra essa forma de governo, né, e essa aristocracia que explorava os pobres, e esse Ananos aí, que era sacerdote, sumo sacerdote, levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado e apedrejado. Tá? De incrédulo a crente, de crente a líder e de líder a servo de Cristo. Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas como servo do Senhor. Tá? Ele é um homem humilde, essa é a transformação que o Evangelho produz. Antes ele não cria, quando ele passou a crer, de incrédulo para crente, depois de crente para líder e de líder para servo de Cristo, tá? Um homem humilde e que a transformação foi muito grande aí na forma dele se colocar, tá? Local e data aí da epístola. Embora a maioria dos biblistas veja a Palestina e mais especificamente no caso Jerusalém como local mais indicado para a produção da epístola, tal informação ela é desconhecida. O autor da epístola, Tiago, é bastante conhecido de sua audiência e demonstra conhecer bem o contexto geográfico da Palestina. Né? Ele fala do calor ardente, ele fala das boas e as más águas, ele fala dos figos, das azeitonas e da necessidade das primeiras chuvas e das últimas chuvas. Então, ele fala todas essas coisas referindo aí geograficamente a própria Palestina e especificamente aí Jerusalém. Então, tal configuração não prova que o autor escreveu a sua epístola a partir da própria Palestina, mas torna essa compreensão plausível. As evidências internas tornam claro que o autor da epístola está descrevendo as condições climáticas existentes em Israel e não de outras nações. Tá? Então, o fato dele ter aí descrever essas condições climáticas é plausível crer que foi escrito aí na região da Palestina, tá? Mas não há confirmação. Sobre a data, tratando-se do período do antigo da era cristã, sempre será aproximada. Tá? Por essa razão, a Bíblia de Estudo Pentecostal dá a produção da carta aí de Tiago entre o ano 45 e 49 depois de Cristo aí aproximadamente. Então, ano 45, 49 depois de Cristo. O destinatário da epístola. A epístola ela é destinada às 12 tribos da diáspora, né, da dispersão. São judeus cristãos que se encontravam dispersos entre várias nações. Está lá no capítulo 1, versículo 1 e também no capítulo 2 e versículo 2 de Tiago. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém e que, após a morte de Estevão, foram dispersos pela perseguição. Está lá em Atos 8 e 1, até Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria e além. Está lá no capítulo 11, versículo 19. Então, há muita estrutura política de Israel perderam, né? Essa estrutura veio se perder, né? Perderam a estrutura política de Israel e a configuração da divisão em tribos, tá? E aí acabaram dispersos quando começou a perseguição. Capítulo 7 de Atos,
ele vai falar de Estevão, e aí o capítulo 8, eles já falam dessa dispersão que se teve aí dos judeus, e consequentemente aí onde eles passaram e levaram o evangelho. E quando Tiago escreve essa carta, ele inicia dizendo as 12 tribos que estão dispersas, já não estão ali centralizadas mais no território que era de Israel, mas estava dispersa, mas ele mandou a carta a essas 12 tribos que estavam dispersas. Tá? No Novo Testamento, a expressão 12 tribos é um recurso linguístico que faz alusão, no caso aí de forma figurativa, a nação inteira de Israel, tá? Então seria escrito aos judeus. Então estava referindo às 12 tribos que estavam dispersas ou aos judeus que estavam dispersos. Todavia, ao usar a fórmula 12 tribos, na verdade, Tiago refere-se aos cristãos dispersos, é, palestinas e variedades, igrejas estabelecidas em outras regiões, ou seja, ele mandou para esses que estavam longe da sua pátria, tá? Todo o povo espalhado aí pelo mundo, né? Seria o alcance que ele estava enviando essa carta aí a esses das 12 tribos que estavam dispersos. Falando aí do estilo literário da epístola, Tiago apresenta os seus ensinamentos usando um método semelhante ao de Jesus Cristo, né? Prevalecendo situações e figuras do cotidiano para apresentar às pessoas a verdade da vida cristã, que ficariam gravados na mente delas. Tiago, por exemplo, ao ensinar sobre a fé, ele utiliza a figura das ondas do mar, está lá no capítulo 1, versículo 6, para demonstrar a inconstância. Tá? Um outro exemplo é sobre a riqueza, que compara as ervas são passageiras e que, como no Sermão do Monte, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, serão consumidas pela ferrugem e pelas traças. Tá? Tiago capítulo 1, versículo 11, também lá no 5, 2 ao 3, e os irmãos também podem estar conferindo Mateus 6, 19 e 21. Até o 21. Então ele usa essa forma esse método de ensino semelhante ao que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinava. Tanto Tiago como Jesus ensinavam que o apego às riquezas torna o homem materialista e egoísta, quando ele se pega as coisas, as riquezas, as coisas desta vida. Então a figura do lavrador também é citada na epístola para ilustrar o ensino sobre a paciência na espera da vinda do Senhor. Ele vai ilustrar essa paciência, essa espera através da vinha. Já no Sermão do Monte, o lavrador é tido como aquele que anuncia as boas novas do Evangelho. Então, em suas últimas instruções aos discípulos, Jesus ensinava-lhes sobre a importância do amor como o cumprimento de toda a lei e que identificaria os discípulos como seus discípulos, né? Está lá em João 13, do 34 até o 35. Tiago usa a mesma linha de raciocínio de Jesus para demonstrar que entre os cristãos não existe diferença e que o amor é o cumprimento de toda a lei. Capítulo 2, versículo 8. Demonstrando que estava bem afinado com os ensinos de Jesus. Tiago escreveu a epístola usando um estilo literário influenciado pela cultura helênica. Tá? Os assuntos, embora fundamentados nos ensinos da lei, não se mantêm sob o ritualismo da lei, mas na liberdade da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então ele tinha uma influência helenista, né? Mas ele também não ficou preso ao ritualismo da lei, mas ele falava sobre a liberdade da graça do nosso Senhor Jesus. Né? Então ele usa a mesma figura de linguagem que o próprio Senhor, levando a mesma doutrina que o Senhor havia também levado ao povo. Cristo revelado aí na epístola. Começando no primeiro verso e continuando por toda a carta, Tiago reconhece a autoridade de Jesus, referindo-se como servo ou como escravo do Senhor. O termo é aplicado a todos os cristãos, pois todos os verdadeiros discípulos de Cristo reconhecem sua soberania sobre as suas vidas e se comprometem espontaneamente a servi-lo. Então, um dos pontos aí que um cristão deve reconhecer é a soberania de Deus, a soberania de Cristo. E aí se comprometer espontaneamente em servi-lo, em estar servindo a Ele, servindo ao Mestre, né? Cristo é objeto da nossa fé, que é o que ele cita lá no capítulo 2, versículo 1. Aquele cujo nome e em cujo poder realizamos nosso ministério, capítulo 5, versículo 14 e 15.
o recompensador de todos aqueles que se mantêm firmes em meio a julgamentos, e aquele que virá por quem pacientemente esperamos, tá? Tiago vai identificar Jesus Cristo como o Senhor da glória, e referindo-se a Shekinah, a gloriosa manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Deus é manifesto no meio do seu povo, que seria a expressão Shekinah. A canonicidade aí de Tiago, dessa epístola, né? A epístola de Tiago teve a sua canonicidade questionada por alguns teólogos, principalmente em virtude da aparente contradição dos ensinos de Tiago, que dizia que a justificação era feita pelas obras, enquanto que o apóstolo Paulo afirmava que a justificação era feita pela fé. Então esse ponto aí de Tiago enfatizar que a justificação era pelas obras, e enquanto que Paulo pela fé, criou-se um confronto, assim, vamos assim dizer, né, na hora da canonização, e eles não queriam, ou alguns queriam, não validar a canonicidade aí do livro do Tiago por causa dessas duas questões, tá? Dessa canonicidade. Até Martinho Lutero chegou a chamar Tiago da carta de palha, isso porque Tiago apregoava a justificação arraigada pela fé, por uma fé em prática, né? Por meio das obras que atendia ao próximo, tá? Diferentemente, Martinho defendia a justificação apenas por meio da fé, e de acordo com a compreensão que tinha dos ensinos do apóstolo Paulo, por isso Lutero elegeu a importância da epístola a um segundo plano, e algumas vezes citava para compará-lo com os ensinos do apóstolo e para criticar a utilidade quanto à comparação da doutrina da justificação. Tá? Além disso, Lutero afirmava que faltava na epístola uma doutrina mais centrada na pessoa de Cristo, e por isso deveria ser desconsiderada do canon santo. Tá? Essa parte aí, o livro de Tiago, ele passou essa epístola nessa questão aí. Mas cabe ressaltar que a aparente diferença entre Paulo e Tiago repousa na ênfase que dedicam à justificação por causa dos seus diferentes destinatários. E é esse ponto que nós precisamos entender. Para quem que um escreveu e para quem que o outro escreveu, tá? Mas tanto Paulo quanto Tiago criam que numa fé operante que gera frutos e boas obras, respectivamente. Porém, essa é uma diferença em ênfase, não em mensagem, tá? A razão não está longe de ser encontrada, tá? A diferença que se tem é na ênfase, não na mensagem. Então nós precisamos entender a razão de por que eles escreveram isso, e compreender o porquê os pontos parecem ser diferentes, mas que na verdade não são, tá? O público de Paulo, ele era os legalistas e judeus que se opunham aos seus ensinos, enquanto que o público de Tiago era os aristocratas judeus, tá? É, é, os legalistas, olha o meio de salvação de cada um. Os legalistas eram pelas obras, então Paulo enfatizou que a salvação era pela fé. O meio de salvação para os aristocratas era a fé, tá? É por isso que Tiago fala de uma fé sem as obras ser morta. Isto é, a mera ortodoxia de crença sem qualquer clara demonstração da prática, tá? Só para os irmãos entenderem aqui um parecer meu, quando você olha para as duas, Paulo está falando para aquele que que ele se converte. Quando ele se converte, ele precisa da fé, ele é justificado pela fé. Agora, quando o Tiago está escrevendo, ele já está escrevendo para quem já está na prática da fé, para quem já é cristão, para quem já está servindo ao Senhor. E aí a sua fé vai ter sentido se ela for acompanhada de obras. Tá? Agora, na questão de conversão, não há o que questionarmos, a salvação é pela fé. Tá? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, uma vez que eu crio, uma vez que eu me coloco como cristão, como servo do Senhor, eu preciso ser praticante das boas obras. Se eu não for praticante das boas obras, a minha fé ela é inútil. É nesse sentido aí que Tiago está falando, e não está. Eu costumo dizer que Tiago ele está e Paulo um está complementando o outro. Paulo fala para o momento da conversão e Tiago fala para já o convertido, tá? No entanto, entre o quarto e o quinto século, a influência de Jerônimo foi importante na aceitação final pela igreja da Epístola de Tiago, né? Quando Jerônimo foi lá e taxou, e aí eles aceitaram a canonicidade aí, da carta de Tiago. E
um documento que devia possuir uma certa importância, Jerônimo identificou o autor como o irmão do Senhor. Então, por volta desta época, Agostinho acrescentou a força da sua autoridade e nenhuma outra dúvida foi levantada até o período da Reforma. Tá? Assim, Tiago passou a ser reconhecido como canônica em todos os seus segmentos da igreja primitiva. Tá bom? Aí ele passou a estar dentro do canon. O mais importante enfatizarmos também que Tiago não foi rejeitada, mas ela foi negligenciada, tá? Ela não foi rejeitada, só negligenciada. Como se explica tal negligência? Pode ter sido a incerteza da origem do apóstolo do livro, tá? Uma vez que o autor se identifica apenas com o nome de Tiago, tá? Nós falamos aí que tinha 5 Tiagos. Então, ela talvez nessa questão também aí foi outra que trouxe uma dificuldade para estar aí tendo a autenticidade aí do Tiago, irmão de Jesus. Por isso que o documento aí que nós falamos após falava que era irmão do Senhor. Outro fator que pode ter sido o caráter tradicional do ensino de Tiago, contendo pouca doutrina, portanto, poucos combustível para os ardentes debates teológicos que tinha na igreja primitiva. A carta de Tiago ela é mais objetiva, ela é mais para a prática. Né? Então, talvez a natureza e o destino da epístola A epístola tem forte orientação judaica, né? Ela tem um ensino para a prática do cristianismo, e aí, no caso, como foi direcionado aos que estavam dispersos, né, das 12 tribos, essa forte orientação judaica. Propósito da epístola. Vamos aí, o primeiro propósito da epístola. O primeiro propósito é orientar. Tá? Em um tempo marcado por falsa espiritualidade e egoísmo, as orientações de Tiago são relevantes e pertinentes. Isso porque as Escrituras nos revelam o serviço de Deus como a prática concreta de atitudes e comunhão. Guardar-se do sistema mundano, do engano, da falsidade, egoísmo, etc., e amar o próximo. Tá? Ele vem trazer essa instrução, essa orientação. Assim, através das orientações práticas, Tiago almeja fortalecer e consolar os cristãos, exortando-os acerca da profundidade da verdadeira, pura e imaculada religião para com Deus, o qual é: letra A, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Letra B, não fazer acepção de pessoas. E letra C, guardar-se da corrupção do mundo. Tá? Tiago ele tem essa praticidade, por isso que ele vem orientar a como deve ser vivido o evangelho. O segundo propósito, ele é consolar, tá? Numa cultura onde não se dobrar a César, honrando como divindade, significava rebelião à autoridade maior, os crentes antigos foram impiedosos, perseguidos, humilhados e mortos. Tá? Então, essa cultura que se tem de dobrar diante de César, levou, né, honrando ele como se ele fosse um deus, levou a muitos a sofrerem, porque era tido como rebeldes, tá? A essa autoridade maior, e muitos crentes foram perseguidos. Entretanto, a despeito de perder emprego, pais, filhos e sofrer martírio em praças públicas, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Por isso que a epístola é ainda hoje um bálsamo para as igrejas e crentes perseguidos espalhados pelo mundo, tá? Porque ela vem trazer aí um alento ao coração daqueles que sofrem perseguição. Terceiro, no caso aí consolar. E o terceiro é fortalecer, terceiro e último propósito, tá? Além das perseguições cruéis, os crentes eram explorados pelos ricos, defraudados, afligidos pelos patrões. E apesar da palavra de Deus condenar com veemência essa prática mundana, infelizmente ela ainda é muito atual, tá? A epístola de Tiago não foge da tradição profética de condenar tais abusos, pois, além de expor o juízo divino contra os exploradores, Tiago exorta os santos a não desanimarem na fé, pois há um Deus que contempla as más atitudes dos injustos e certamente cobrará muito caro por isso. Então, a queda de quem explora do trabalhador, ela não tardará. Tiago ele vem fortalecer eles. Não se preocupe, estão explorando, Deus vai vir contra eles. Enfim, a queda deles, de quem explorava os trabalhadores, ela não tardaria, mas ela ia chegar. Então, é uma carta também com o propósito de fortalecer. Vamos ao o tema central da epístola. O tema central da epístola é o caráter cristão.
A epístola é predominantemente ética, tá? Nada trazendo de assuntos doutrinários. Nada fala do Espírito Santo, nem mesmo da doutrina da salvação, né? Nesse campo aí de doutrina, né? Não há menção alguma de missões, de batismo, de ceia, de cruz e suas implicações. Também não há nada sobre vida futura, cerimônias no Antigo Testamento, o seu relacionamento com Nova Ordem, os gentios, nada disso e tantas outras coisas que é mencionada nas outras cartas, essa carta não vai fazer menção, tá? Tudo isso é omitido e a abordagem é totalmente prática, né? Como viver, como se relacionar com os irmãos e com os de fora. O livro de Tiago tem sido também considerado por alguns como o livro da sabedoria do Novo Testamento. Não apenas os versículos mencionados, mas pelo uso que faz dos conselhos morais e práticos, da mesma forma como se vê nos livros sapinciais do Velho Testamento, principalmente aí o livro de Provérbios, né? Então a carta de Tiago, ela traz essa abordagem aí de como viver, como se relacionar, e ela também traz ensinos e instruções que se assemelha aí ao livro de Provérbios e os outros livros que falam de sabedoria. Então ele é conhecido também como livro da sabedoria, tá? O esboço aí dessa carta aí. Nós temos a saudação aos crentes judeus, né, da dispersão, capítulo 1, versículo 1. Temos a alegria nas tribulações, capítulo 1, versículo 2 ao 4. A oração, perdão, irmãos, bati aqui o dedo, desculpa. A oração pedindo sabedoria, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Depois do versículo 9 até o 11, desinteresse pelas riquezas materiais. Do versículo 12 ao 18, a distinção entre provas e tentações. Versículo 19 ao 27, a obediência à palavra de Deus. Aí entramos no capítulo 2, amar sem ser parcial para com os ricos, do 1 ao 13. As obras como prova da fé, do capítulo 2, versículo 14 até o 26, e aí entramos no capítulo 3 agora, falando da sabedoria, capítulo 3 e até o versículo 10 do capítulo 4, tá? A sabedoria no controle da língua, voltando aí o capítulo 3, aí esmiuçando, versículo do 1 ao 12, a sabedoria na mansidão e na ausência da atitude mundana, capítulo 3 até o versículo 10 do 4, tá? Iniciando aí no 13 do 3, e evitando a calúnia, capítulo 4, versículo 11 e 12, confiança sem base, capítulo 4, versículo 13 ao 17, falando da aparência, no versículo 1 até o 11 do capítulo 5, da honestidade, no versículo 12 do capítulo 5, a atitude de coletividade, incluindo aí a oração pelos doentes e a mútua confissão dos pecados, vai do capítulo 5, versículo 13 até o 18, e finalmente do versículo 19 ao 20, recuperação de crentes que erraram, tá? Essa é a divisão aí do livro que nós temos, tá? Ainda dentro desse esboço aí, nós temos os temas elaborados dos 5 capítulos de Tiago, no caso aí são até diversos, todos focando aí a importância de viver a prática da fé, tá? O capítulo 1 enfatiza as atitudes certas diante das provações, tentações, e chama os leitores para serem praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. O capítulo 2 vai abordar 2 assuntos: a condenação de preconceitos socioeconômicos e na igreja, e também a necessidade das obras, que demonstra a autenticidade da fé. São esses 2 assuntos aí. Capítulo 3 apresenta uma advertência mais forte do Novo Testamento sobre o uso errado da língua e nos chama a buscar a sabedoria divina. O capítulo 4 condena várias atitudes carnais que atrapalham o serviço a Deus. E o capítulo 5 encerra a epístola com várias instruções que exigem uma perspectiva eterna e espiritual, e não materialista e carnal, tá? As Escrituras ensinam claramente que somos salvos, justificados, pela fé em Cristo e o que Ele fez na cruz por nós, né? As Escrituras vão ensinar isso, que nós somos justificados. Somente essa fé nos salva. É por isso que esse tópico é a fé e as obras, né? Porém, não podemos parar aqui sem averiguar o que Tiago diz no versículo 2, versículo 24 do capítulo 2. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé.
Tiago começa essa parte usando o exemplo de alguém que diz ter fé e não tem as obras. Está no versículo 14. Que proveito há, meus irmãos, se algum disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Né? É o questionamento que o apóstolo Tiago inicia fazendo. Em outras palavras, Tiago estava tratando com uma fé morta, uma fé que não é nada mais do que um pronunciamento verbal, uma confissão pública vinda da mente e não do próprio coração. Tá? É vazia e sem vida e sem ação. Ela começa com essa negação e demonstra que a fé vazia significa o que uma fé vazia significa, tá? Se a gente olhar aí para os versículos 15 e 17 das palavras sem ação. Vamos lá, capítulo 2 da carta ao Tiago. Deixa eu abrir aqui. Eita, tá meio lento hoje. Vamos, filho. Capítulo 2, e versículo 15 até o 17. Ele vai dizer assim: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, né? Ou seja, dizendo que vai orar, mas não tem ação. E aí, sem ação, essa fé ela é vazia, né? Ela não tem o porquê, a razão, tá? É vazia e sem vida e sem ação, tá? Em suma, Tiago está examinando os tipos de fé. Uma que leva às obras de Deus, ela é verdadeira e ela é viva, e a outra não leva às obras de Deus, então ela é falsa e ela também é morta. Daí a fé sem as obras é morta, ou algumas traduções diz é estéril, tá? Porém, ele não está contradizendo o versículo acima que diz que a salvação e a justificação são alcançados somente pela fé. Não é contradição. Como eu já disse para os irmãos, ele está complementando o ensino que Paulo está dizendo. Uma carta vai complementar a outra, tá? Vamos lá então. Acho que eu passei 2 slides. Perdão, deixa eu voltar uma aqui. Eita, espera aí que eu apertei aqui. Eu não sei para onde é que eu fui. Deixa eu me achar aqui. Aqui. Além disso, note que Tiago cita o mesmo versículo que Paulo cita em Romanos 4 e 3, tá? Juntamente com vários outros versículos que lidam com a questão aí da justificação pela fé. Tiago diz 2 e 23. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Se Tiago estivesse tentando ensinar uma outra doutrina sobre a fé e as obras, que estivesse em contradição com os outros escritores do Novo Testamento, ele não teria usado Abraão como exemplo, tá? Logo, podemos ver que a justificação é somente pela fé, e que Tiago está falando a respeito de uma fé falsa, e não de uma fé verdadeira, quando ele diz que não somos justificados somente pela fé. É quando você diz algo, mas as tuas ações, as nossas ações, elas não condizem com aquilo que nós estamos falando. E aí, essa fé, ela é morta, tá? Nós pronunciamos que confiamos e na hora de fazer a gente nos retraímos. Tiago fala aí sobre a fé morta, de uma fé morta dizendo da seguinte forma: o que adianta, meus irmãos, alguém que disser que tem fé se não tiver as obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Né? Aí ele cita o texto que nós lemos: se o irmão ou a irmã estiverem em necessidade de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé. Por isso, por si só, não são, se não for acompanhada de obras, ela está morta. A gente tem uma dificuldade quando é outras traduções, a gente está acostumado a uma tradução, quando é outra, a gente se perde um pouco na leitura, né? A mente nossa já vai querer completar a frase como a gente está acostumado. Tá? A fé morta está separada da prática da piedade. Então, quando não há prática da piedade, você não tem a fé viva. Tá? Por quê? Porque o resultado de uma fé viva é você estar praticando a piedade. Então, a fé morta ela está separada da prática da piedade. Quem pratica a piedade tem uma fé viva. Então, é uma fé meramente intelectual, tá? De intelecto, de conhecimento até intelectual, ineficiente, não tem eficiência nenhuma,
ela é inútil, ela é estéril, tá? Porque ela não traz nenhum benefício ao próximo, ela também não produz frutos, ela é incompleta, tá? Não tá, porque para ela ser completa precisaria a prática da piedade, e ela também é morta, tá? Essa fé não estende a mão para ninguém, não gera vida. A fé deve ser salvadora, essa fé conduz à ação. Essa fé salvadora, ela vai nos conduzir a uma ação, tá? Quando aí olhamos para o capítulo 2, versículo 8 e 9, nós podemos ver Tiago dizendo da seguinte forma: Todavia, se cumprires conforme as escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressor. Tá? Aqui esse ponto ele já está falando sobre a acepção de pessoas, né? A discriminação contra as pessoas de classe social inferior é vergonhosa e ultrajante, principalmente quando é praticado no âmbito de uma igreja local, né? A verdadeira fé e a acepção de pessoas são atitudes incompatíveis entre si. E justamente por isso não podem coexistir na vida de quem aceitou o evangelho. Em Cristo a fé é imparcial. Tá? Essa fé que muitos professam e ela deixa as pessoas, discriminam as pessoas, ela não é uma fé que está de acordo com aquilo que o Cristo tem deixado para nós. Nós precisamos entender isso e viver uma fé imparcial, tá? Ela precisa ser imparcial em Cristo. Havia na congregação, no tempo de Tiago, a acepção de pessoas segundo as condições econômicas. Um homem com anel de ouro no dedo e com trajes preciosos era convidado para sentar-se em lugar de honra, enquanto que o pobre, com sórdido vestimenta ou traje, era recebido com indiferença, ficando em pé ou abaixo do púlpito, né? E tudo isso acontecia num culto solene a Deus. A Igreja de Cristo tem como princípio eterno produzir um ambiente regado de amor e acolhimento. Esse é um principal motivo da igreja estar sobre a face da terra, criar um ambiente aí levado aí à questão do amor e do acolhimento ao próximo. E para isso, não há judeu, não há grego, não há sérvio, não há livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, Gálatas capítulo 3, versículo 28. A lei real, a lei real é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá no versículo 8 do capítulo 2 de Tiago. Essa é a condição de Tiago, essa conclamação de Tiago, de que os crentes obedecem à verdadeira lei, né? Venham a obedecer à verdadeira lei. Se não há obediência à verdadeira lei, a lei real, aí no caso, que é amar o próximo, ela não vai ter sentido. Então, o termo real, no versículo 8, refere-se àquilo que é mais importante da lei, é a sua própria essência, tá? Portanto, quem faz acepção de pessoas está quebrando essa essência da lei. O amor ao próximo é o coração de toda a lei. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, está lá no capítulo 13 de Romanos, versículos 8 e também versículo 10. Só o amor é capaz, irmãos, de impedir qualquer tipo de discriminação. E quem ama não precisa da lei. Gálatas 5 e 23. Nós precisamos observar essa lei real. Além da fé e das obras, né, Tiago vai falar sobre o uso das línguas. Ele coloca em evidência o que falamos. Se cremos na palavra de Deus, precisamos falar de acordo com essa palavra e também proceder desse modo. Está no versículo 2 capítulo 2, versículo 12. As admoestações em relação às línguas são diversas, tá? São diversas. Não falar precipitadamente, seja tardio em falar. Uma vez falada, a palavra não pode ser recolhida. São palavras aí diversas para que a gente possa ter cuidado. Portanto, é bom que se reflita antes de se pronunciar algo, tá? Assim evitaremos ofensas, pedidos mal feitos, planos incertos, até mesmo votos que não podemos cumprir. Temos um cuidado aí na hora de falarmos para não estarmos falando aquilo que não vamos cumprir, tá? Mas que possamos estar atento aí
e pensarmos antes de falarmos. Não falar demais. Tiago usa a expressão frear, refrear, domar a língua, tá? Não mentir, não amaldiçoar, não acusar a Deus, não usar palavras vãs no lugar das ações necessárias, tá? Não falar mal nem julgar o irmão, mesmo que o irmão esteja errado, nós não devemos difamá-lo, tá? Quando Noé se desnudou lá na sua tenda, lá, os irmãos lembram a passagem, o seu filho Cã foi logo espalhar a notícia e por isso ele foi amaldiçoado. Os filhos de Sem, Jafé, os filhos sem Jafé tomaram a providência de cobrir a nudez paterna e por isso foram abençoados. Então não reclamar dos irmãos, não jurar. Na sequência do capítulo 5, versículo 13 em diante, o autor nos indica o que devemos falar em lugar das queixas ou dos juramentos, ore, cante louvores e confesse os pecados. Então, tem gente que fala o que não deve, fala demais e acaba falando o que não deve, né? Tem que tomar cuidado e estar refreando a língua, tá? Estar freando, domando a sua própria língua. Sobre as provações aí. Meus irmãos, tende por motivo grande gozo de passar por várias provações. Capítulo 1, versículo 2. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. Tá? Jesus ele veio nos advertir da seguinte forma: no mundo tereis aflições. Tá? João 16 e 33. O apóstolo Paulo também disse: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, no capítulo 14, versículo 22 de Atos. E todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido, 2 Timóteo 3 e 12. Então a gente vê que sempre passamos por provações. Né? E aí há provas fáceis e também há provas difíceis. Há provas que são maiores do que as nossas forças. Há provas onde ficamos sozinhos, como Jesus lá no Getsemane. Tá? Deus sabe que está fazendo em nossa vida. Ele é como um pintor, ele está esculpindo em nós a beleza de Jesus. Então as provações não duram a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provações. Ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Depois da noite vem amanhã. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem o arco-íris. Não vamos ficar aí presos às provações, tá? Estamos passando. Alguns passam de avião supersônico, outros de trem-bala, outros de automóvel, outros de bicicleta, outro andando, outro engateando, mas todos passam, todos vão passar. E nós estamos passando até um período aí de pandemia, e isso vai passar, irmãos, isso uma hora vai concluir, vai acabar, e se não acabar enquanto estivermos na Terra, nós seremos arrebatados, mas o fato é que acaba, vai passar. Então a gente tem que ter confiança nesse Deus aí, sobre essas provações, essas provas que vêm sobre nós, tá? Então, nas provações, a vida nossa é testada para mostrar a sua genuidade, para mostrarmos o quanto somos genuínos enquanto cristãos. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele testou com o fim de aumentar a sua fé. Né? Deus sempre nos prova para produzir em nós o melhor. Por isso que ele pediu lá a Abraão, seu filho, né? Produzindo no próprio Abraão o melhor. Satanás nos tenta para fazer o pior de nós. A tentação que vem do diabo é para nos fazer pior. A prova que vem de Deus é para nos melhorar. Então as provas de fé provam que de fato nascemos de novo. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, tá? Visto que produzem perseverança. Deus está no controle da nossa vida. Algumas pessoas até usam a expressão Deus ainda está no controle. Não, Deus não ainda não está no controle. Deus está e sempre estará no controle de todas as coisas. Tudo tem um propósito. O apóstolo Paulo ele vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então a tribulação ela é leve e momentânea. E o que ela vai produzir é eterno e é pesado e é para a glória eterna, né? Para sempre. Tá? Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 10, Paulo diz que Deus trabalha por nós, e em nós e através de nós. Então ele trabalhou em Abraão, José, Moisés, antes de trabalhar através deles. Né? Ele trabalhou em. Tá? Então Deus trabalha em nós, por nós, em nós e através de nós.
A perseverança visa nos levar à maturidade, e o crente precisa ser maduro. Paulo diz em Romanos 5, e 3 ao 5, que as tribulações são pedagógicas, levam-nos à maturidade, né? Ele vai dizer que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado sobre nós. Então, os crentes imaturos são impacientes, né? São sempre impacientes. Abraão coabitou com Agar, impaciência. E Moisés matou o egípcio, impaciência. Pedro quase matou o Malco, cortou a orelha do camarada, né? Impaciência. Maturidade se alcança passando pelas provas, tá? As provas visam a glória de Deus. E temos alguns exemplos disso na Bíblia, tá? O cego de nascença, Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. De Lázaro, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Em relação a Jó, ele disse: e tu conhecia só de, eu te conhecia só de falar, de ouvir e falar, mas agora os meus olhos te veem. Tá? Então você vê que os beneficiados são sempre os mesmos, mas são o próprio povo, mas o nome exaltado é sempre o nome do Senhor, nosso Deus. Mas o que significa viver esse grande gozo em meio às provocações? Tiago não se refere à tolerância para com as lutas, a mantermos uma postura carregada de dor interna, mas maquiada, mas maquiada por fora. Internamente, murmurações e cansaços, externamente um semblante cristão. Tá? Não é isso. Trata-se de um comportamento triunfante, passando pelas lutas corajosamente, tá? Então tem gente que fica lá com aquela, ai, Jesus, estou morrendo, aquela dificuldade, nunca sai disso, né? E não é isso. Trata do comportamento triunfante, passando pelas lutas. Mesmo em meio às provações, nós podemos glorificar o nosso Deus. E a alegria do Espírito Santo, apesar das provocações, uma convicção crescente que, apesar das lutas, não estamos sendo subjugados, mas aperfeiçoados pelo Senhor. Deus tem algo melhor para nós. É o caso que estamos vivendo hoje, tá? Deus tem sempre o melhor para nós. Nós temos que esperar o melhor de Deus diante de tudo isso que está acontecendo. Uma maior comunhão com Cristo, ao percebermos que Ele está nos conduzindo, nutrindo a sua graça, com sua graça, que apesar das lutas, do que poderia nos derrubar, vemos a sua mão nos sustentando e cumulando, cumulando de favor para prosseguir na caminhada cristã e brotando um gozo ao lembrarmos de que estamos desfrutando da comunhão do seu sofrimento. Filipenses no 3 e 10, tá? Vamos aí o próximo slide. Então, quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento, precisamos de sabedoria. E o que é sabedoria? É mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Você adquire o conhecimento. E aí, como você vai aplicar esse conhecimento, vai dizer se você é sábio ou não. Então, conhecimento é conhecer a Bíblia bem. Sabedoria é usar a Bíblia bem. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria busca maturidade e não prazer. Há pessoas cultas e tolas. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer escolha certa. Quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para nos desperdiçarmos, não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade, né? Essas provações vão nos levar à maturidade, não podemos desperdiçar esse momento. Sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e glória de Deus, né? A prova que nós vamos passar a sabedoria vai nos dar a graça para podermos passar, o entendimento para poder passar. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, então o que tem que fazer? Peça a Deus, que dá liberalmente e não lhes impropera, né? E lhe será concedido. Capítulo 1, versículo 5 de Tiago. Tá bom, irmãos? Então é importante nós aí nutrirmos uma vida de busca em Deus para termos sabedoria. E aí o que é a sabedoria? Colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, que estamos vivenciando com o nosso Deus. Tá? Sobre as riquezas ilícitas. Tiago ele vai falar que os ricos que ajuntaram riquezas ilícitas enfrentarão a inevitabilidade do juízo de Deus. Tá? O luxo de hoje torna-se o desventura amanhã. Tá? A Bíblia não proíbe o homem de ser rico.
Se a riqueza vem com fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado, a Bíblia não vai condenar. Abraão e Jó eram homens ricos e também piedosos. O que a Bíblia proíbe é adquirir riqueza por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Às vezes não é de meio ilícito, mas o propósito é. Então, Tiago menciona duas formas pecaminosas com que os ricos adquirem as suas riquezas. Ele diz assim, uma delas, retendo o salário do trabalhador com fraude, e segundo, comprando a sentença ou subornando magistrados, e assim oprime ainda mais os pobres que não poderiam oferecer resistência. Já é uma coisa aí pecaminosa adquirir riqueza de forma pecaminosa, mas maior pecado ainda é usar essas riquezas de forma também pecaminosas, né? Não só adquirir, mas também usar elas de forma pecaminosa. Tiago cita três formas pecaminosas de usar as riquezas. Elas acumularam, eles acumularam de forma avarenta as riquezas. Tá? Não há nenhum pecado em ser previdente, tá? Fazer investimentos sem e em prover para si e para a família, para ajudar os outros também. Mas é pecaminoso acumular o que não é nosso. Tá? Eles ajuntavam o que deviam pagar aos trabalhadores. Anos depois, os soldados romanos saquearam todos os seus bens e as suas riquezas e foram espoliados. Tá? No versículo 4, eles mantiveram a necessidade longe do benefício de sua riqueza. Eles estavam sendo fraudulentos, o roubo é pecado, deixar de pagar o salário justo e reter o salário ardilosamente é um grave pecado aos olhos de Deus. Tá? O salário não pode ser retido. Eles estavam vivendo na luxúria enquanto os pobres estavam morrendo. Por fim, Tiago concluiu dizendo que as riquezas que foram obtidas em uma forma ilícita irão desvanecer. Eles atraem o inevitável juízo de Deus. O juízo de Deus estará sobre esses que não têm observado como Deus quer. Sobre a oração, Tiago ele começa e termina com oração, né? Desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver uma vida sem oração. Entre diversos motivos de oração, quero destacar 4 que Tiago encoraja-nos a orar. Vamos lá, os 4 motivos. Primeiro, devemos orar pelos que estão aflitos, né, os que estão em aflição. A oração remove a aflição quando essa é a vontade de Deus. Mas também a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-lo para cumprir os propósitos de Deus. Tá? Depois nós temos aí, devemos orar pelos doentes. Tá? Nem toda doença é resultado de pecado pessoal, mas o caso mencionado por Tiago há doenças físicas e emocionais. Há enfermidades do corpo e da alma. Guardar mágoa, esconder pecados, adoece. A confissão é fruto do arrependimento e o arrependimento é a porta para a entrada do perdão e da cura. Somente aí, dessa forma que vai alcançar a cura. O doente deve chamar os presbíteros para que ministrem. E os presbíteros, que são bispos e pastores do rebanho, eles velam pelas almas daqueles que lhes foram confiados. Eles oram com imposição de mão num gesto de autoridade espiritual. Tá? Um ponto que eu quero sempre frisar com os irmãos, a Bíblia sempre fala de pôr a mão sobre os enfermos, mas não sobre enfermidade, tá? Pôr as mãos sobre os enfermos. A oração da fé é a oração feita com plena convicção da vontade de Deus. Se nós não orarmos com a convicção da vontade de Deus e nós estamos lá, não tem sentido. Os presbíteros ungem com o enfermo com óleo em nome do Senhor, e quem levanta o enfermo não é o óleo, tá? Isso tem que ficar muito bem entendido. O óleo não é milagroso. É o Senhor como resposta da oração e fé. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus, tá? Há muita gente pondo aí a fé no óleo. Ah, pastor, unge aqui, né, crendo que o óleo vai fazer a diferença. O óleo não faz a diferença. O que faz a diferença é a resposta de Deus à nossa oração. Se nós orarmos com fé, o Senhor vai agir. O óleo é apenas o símbolo da ação de Deus aí na oração, tá? E o terceiro, devemos orar pela nação. E quando a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer, mas era justo e a oração pode muito em sua eficácia. Elias orou com persistência. Muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos muito cedo ao limiar da bênção, né? No limiar da bênção. A palavra constância significa que Elias pôs no seu coração na oração.
e devemos orar pela nação hoje, para que Deus traga convicção, convicção de pecado e um reavivamento também para a igreja. Nós estamos vivendo um período aí, irmãos, de suma importância para estarmos orando pela igreja, por os necessitados, orando aí, irmãos, por esta pandemia que tem acontecido, clamar a este Deus para que Deus venha ter misericórdia e nos guardar, tá? Orar por a nossa nação, que está passando um momento muito tumultuado na questão política, enfim, estejamos aí orando pela nossa nação, tá? E aí temos um quarto ponto, devemos orar pelos desviados, tá? Devemos orar por aqueles que estão afastados. Devemos orar pelos membros que se desviam da verdade e da palavra de Deus. Há sempre um perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Isso pode acontecer qualquer dia com qualquer um de nós. Tá? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos abraçar o Evangelho e viver esse Evangelho para que não venhamos desviar. O resultado desse desvio é o pecado e possivelmente a morte. Está lá no capítulo 5, versículo 2 de Tiago. O pecado na vida de um crente é pior do que na vida do não crente, tá? Isso é uma realidade, porque uma vez que ele entrega a sua vida ao Senhor, o demônio que regia a sua vida vai embora e passa a habitar o Espírito Santo. E quando ele se desvia, o próprio Jesus disse que aquele demônio não tem coragem de voltar a esta casa sozinho. Ele não tem coragem. Então o que ele faz? Ele traz mais 7 demônios com ele, e aí são 8 demônios, e a Bíblia ainda vai nos dizer que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Tá? Umas contradições observadas por Tiago na epístola. Tá? Ele diz, ouvinte da palavra, mas não cumpridor. Considera-se religioso, mas não refreia sua língua. Reúne-se em nome de Cristo e comete-se acepção de pessoa na mesma reunião. Diz que tem fé, mas não tem obras. Deseja-se o bem ao próximo, mas não se pratica esse bem, só deseja, né? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Alguém é considerado sábio, mas tem inveja e sentimento faccioso. Cobiçais e nada tem. Pedis e não recebeis. Deseja-se ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do mundo. E sabe-se fazer o bem e não faz. Normalmente nos preocupamos em não fazer mal ao próximo, tá? E isso está certo. Mas além disso, precisamos fazer o bem, pois se não fizermos, estaremos pecando. Versículo 17 aí, aquele que sabe, não é aquele que pode. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é só simplesmente não fazer o mal, mas é fazer o bem. Exortações corretivas aí na epístola. Pedi sabedoria a Deus, tá? Sede prontos para ouvir e tardios para falar, e também tardios para irar. Rejeite toda a imundícia, recebei com mansidão a palavra. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Guardai-se da corrupção do mundo. Ações a favor ao próximo, exemplo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mostrai pelo bom trato as obras de mansidão e de sabedoria. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus. Alimpai as mãos, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Sede pacientes, orai, cantai louvores e confessai as vossas culpas uns aos outros. São exortações corretivas aí que contém na epístola. Com isso, irmãos, nós chegamos aí ao final da aula de hoje, das epístolas gerais, a carta de Tiago especificamente, e vamos dar continuidade aí na próxima aula, continuando falando das epístolas gerais, tá bom? Vamos agradecer a Deus por este momento que estamos aqui na presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor Deus, por estarmos aqui diante da Tua presença. Pedimos a cada dia a Tua bênção, Senhor Deus, do entendimento na vida dos Teus servos, ó Pai, e também na minha vida, pois todos nós precisamos da Tua ajuda. E é com a Tua graça, Senhor Deus, que eu quero me despedir e agradecer pela vida dos meus irmãos. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja com todos. Amém. Irmão, antes de nós finalizarmos aqui, um recadinho rápido. Nos ajude aí, irmãos, compartilhando o nosso vídeo, clicando lá em se inscrever, você que ainda não é inscrito, que ative o sininho,
tá? Dê o joinha se você gostou, se não, dê o negativo lá, não gostou, mas participe aí, faça o seu comentário, nos ajude a divulgar, nós precisamos aí aumentar o número aí de inscritos para que tenhamos mais algumas portas abertas dentro da ferramenta do YouTube, mas mais do que isso, para que nós possamos aí estar levando conteúdo a mais para os irmãos. E os irmãos se inscrevendo, estará recebendo notificações aí de quando terá mais novidade aí para os irmãos, tá bom? Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus disser que sim.